mito ou verdade? Hoje você vai descobrir mito ou verdade. Apoio entre colegas é inviável na abordagem integrativa? Isso independe se você é um médico que atua com uma clínica onde já existe uma equipe interdisciplinar, ou mesmo se você é médico que atua ou quer atuar com um consultório particular independente, mesmo que não atue dentro de uma clínica ou de um serviço onde já exista equipe interdisciplinar. E eu vou dizer que eu costumo entrar muito em contato com os outros profissionais que fazem acompanhamento com os meus pacientes, porque eu acredito que quando a gente consegue entender a linha de raciocínio, o plano de cuidado de cada um, a ideia desse plano de tratamento, a gente consegue integrar e ser algo bem mais efetivo para o nosso paciente. Por exemplo, eu atuo em consultório particular, onde não existe uma equipe interdisciplinar fixa, mas ela simplesmente acontece quando existe essa troca de condutas em relação aos pacientes que estão em segmento. Como, por exemplo, uma paciente, eu cheguei a fazer acompanhamento junto dos profissionais que estavam atuando, que tinha psiquiatra, tinha psicóloga, e a gente fazia, inclusive, um grupo onde a gente trocava as mensagens para poder dizer como que estava esse acompanhamento. Fazia reunião entre nós, dessa equipe que estava fazendo esse acompanhamento. Fazia reunião de nós com os familiares, para que a gente pudesse dar o melhor do tratamento para paciente. E isso, assim, a gente não era necessariamente uma equipe dentro de uma clínica só, mas a gente estava juntos com um propósito de poder cuidar da paciente. E você vê que esses outros profissionais, eles não tinham, assim, explicitamente uma abordagem integrativa. Ainda que tinham, sim, essa abordagem mesmo sem saber, talvez. Porque a abordagem integrativa é muito mais sobre o que ou como a gente vai fazer esse cuidado do nosso paciente. E a interdisciplinaridade é um dos pilares da abordagem integrativa. E quando você usa a interdisciplinaridade, você consegue fazer um tratamento mais coerente. Senão, ficam vários profissionais que cuidam de um mesmo paciente, cada um fala uma coisa, e às vezes os pacientes eles ficam assim, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Como, por exemplo, já chegou o paciente para mim e falou assim: ai, mas cada médico fala que eu tenho um diagnóstico. Aí quando eu fui ver, avaliei ela, falei com os profissionais, tudo. Eu falei assim: olha, todos os diagnósticos estão corretos. Assim, ela tinha realmente vários diagnósticos. E isso é muito comum, como, por exemplo, eu como geriatra acabo atuando com pacientes em que o que geralmente no convencional a gente costuma pegar vários sintomas para encontrar uma doença, na geriatria às vezes a gente tem um sintoma que por trás tem diversas doenças associadas a esse mesmo sintoma. E isso é também quando a gente, independente se for idoso, na verdade, quando a gente usa abordagem integrativa, a gente começa a perceber que não é só aquela causa e efeito unilateral das doenças. Existem muitos sintomas que têm base, várias causas adjacentes, vários fatores associados, como, por exemplo, questão de estilo de vida, relacionamentos, questões emocionais, ambientais. Isso faz parte dos diagnósticos da doença que a pessoa tem, da condição que a pessoa tem. Às vezes não é nem um diagnóstico de uma doença em si, mas é apenas uma síndrome, uma situação. Às vezes nem tem ainda um nome específico, ou às vezes são, como por exemplo o caso das doenças funcionais, em que você tem poucas alterações, por exemplo, de exames, só que tem
uma complexidade tão grande do caso que às vezes na nossa medicina convencional a gente deixa de lado porque, se não tá saindo um resultado no exame, não tem diagnóstico, então pronto, então você não fecha critério diagnóstico, então não é nada. Não é isso. Na verdade, essas são as condições mais complexas. E mesmo se for algum sintoma que não seja ameaçador de vida, ainda assim, a pessoa tem sofrimento, a pessoa precisa desse cuidado. Por isso é importante que a gente possa ter diversas perspectivas, às vezes, sobre uma mesma situação, um mesmo paciente. E como a gente pode potencializar essas nossas perspectivas? Com a interdisciplinariedade. Quando a gente se une com os outros profissionais que são especialistas no assunto, que podem ser outros médicos, pode ser outros profissionais de saúde, ou às vezes profissionais que não são nem necessariamente da área da saúde, mas que também atuam com o paciente, e que isso vai agregando as nossas visões, as nossas perspectivas e amplia essas nossas possibilidades de tratamento para o nosso paciente. O apoio entre os colegas que estão fazendo o acompanhamento do paciente é fundamental. E dentro da abordagem integrativa, é um pilar muito importante trabalhar junto tanto das abordagens em si, o convencional, o complementar, o autocuidado, como também o trabalhar junto com o seu paciente e trabalhar junto com os outros profissionais e outras situações que a pessoa tem na vida também. Às vezes, como por exemplo, quem é pediatra sabe que precisa às vezes entrar em contato com a escola da criança, ou mesmo em situações de trabalho, se às vezes tem que fazer uma intervenção dentro desse ambiente de trabalho também, quando é possível, principalmente quando for trabalhando na parte de saúde corporativa, também acaba tendo essa flexibilidade de contato com outras pessoas que estão nesse ambiente que não necessariamente é de um serviço de saúde unicamente, como também é o próprio ambiente de trabalho da pessoa. E os profissionais trabalhando junto conseguem usar cada um as suas forças. A gente não consegue saber tudo. E quando a gente pensa na abordagem integrativa, são tantas possibilidades que é impossível uma pessoa só saber tudo. A gente precisa dessa união dessas nossas forças. A gente conseguir compartilhar as experiências. Como é importante, mesmo se a gente não estiver atendendo o mesmo paciente, a gente poder fazer essa troca com colegas, com outros médicos ou com outros profissionais de saúde, mas que a gente possa fazer discussão de caso, poder compartilhar a experiência, poder compartilhar os casos, o que deu certo, o que poderia fazer de diferente. Compartilhar conhecimentos, recursos terapêuticos que às vezes uma pessoa não consegue saber tudo que tá saindo por aí, e a gente consegue ampliar bem mais o nosso acesso a informações que já de alguma maneira podem ter sido validadas na prática também, e que isso oferece a maior eficácia para o tratamento do nosso paciente. Esse desenvolvimento também em conjunto, fazer um plano de cuidado personalizado que possa ser feito em conjunto também com os outros profissionais para atender a necessidade específica de cada paciente. E o apoio entre os colegas contribui para esse crescimento profissional. A gente aprende muito mais quando não é só ficar lendo livro. A gente não consegue aprender tanto assim, a gente aprende. Só que é a gente discutir, a gente falar sobre, a gente contar as nossas experiências. Isso também leva a um aprimoramento contínuo da nossa carreira mesmo, da nossa atuação profissional. Essa colaboração entre os médicos, dos médicos e os terapeutas, e dos médicos e os outros profissionais de saúde.
pode ter essa melhor compreensão do que é, por exemplo, cada prática em si. Que tal você ir perguntar e falar com terapeutas integrativos que já atuam com alguma terapia complementar específica e às vezes perguntar como é que são os casos que a pessoa atende, o que ela vê de resultado, e aí você pensar também o que você usa na sua prática para ver se faz sentido ou não. Além, é claro, de usar as evidências e de artigos científicos, a prática baseada em evidência também se pauta em experiência clínica. E a gente precisa também usar a nossa experiência clínica pessoal e o como a gente pode agregar com outros profissionais, a experiência clínica de outros profissionais também. E que a gente tem esse benefício para todos que estão envolvidos, né? É o paciente, são os profissionais. Afinal, a abordagem integrativa é a questão da gente ver as pessoas como um todo. Só que não dá pra gente ver tudo de todo mundo. É impossível, impossível. Por isso, ver a pessoa como um todo não necessariamente quer dizer você resolver todos os problemas da pessoa. Você vai escutar, você vai entender, você vai encaminhar ou poder acompanhar em conjunto com outro profissional. E se fizer sentido, você pode se aprofundar dentro de um assunto. Mas não necessariamente. Às vezes você pode simplesmente contar com uma equipe interdisciplinar para isso. Por isso que você usar a prática integrativa, você como médico dentro do consultório, pode ser você aplicar uma terapia complementar, como pode você ter uma equipe ou fazer algumas parcerias ou fazer contato com outros profissionais que possam fazer essas terapias complementares. E lembrar que a abordagem integrativa não é só terapia complementar. Tem a medicina convencional, tem a terapia complementar e tem o autocuidado, você estimular o autocuidado. E aí que vai a parceria que você precisa ter com o seu paciente. Quais que são alguns benefícios que você, como médico, pode ter ao usar a interdisciplinaridade ou fazer o acompanhamento com outros profissionais, fazer troca de experiências, ou como você pode agregar tanto na sua carreira profissional quanto para o cuidado do seu paciente. Você pode fazer essas trocas de conhecimento, fazendo uma colaboração entre os profissionais com áreas de atuação e especialidades diferentes. Às vezes até tem a mesma especialidade, mas tem linhas de tratamento diferentes, como por exemplo, eu brinco que eu sou uma geriatra que encaminho para geriatras. Eu sou uma acupunturista que encaminho para acupunturistas também. Porque dentro da abordagem que eu faço, meu foco na geriatria hoje é mais na promoção de saúde por envelhecimento saudável. E eu tenho poucos agora pacientes que são idosos frágeis. E aí eu acabo encaminhando esses pacientes para outros profissionais. Ou às vezes eu acompanho esses pacientes com a abordagem integrativa e complementar. E aí vai agregando com esse tratamento convencional feito, por exemplo, por um geriatra colega. Ou mesmo acupuntura. Na acupuntura tem diversas técnicas, como por exemplo, eu hoje não uso moxa, eu uso a acupuntura com agulha, eu uso eletroacupuntura, eu uso auriculoterapia, ventosoterapia, acupressão, a acupuntura escalpiana, sistêmica. Hoje eu não. Uma técnica da acupuntura que eu posso eventualmente usar, mas hoje que eu não estou usando é a moxa-bustão. E aí eu encaminho para um colega que faça essa técnica. E tá tudo bem, a gente pode fazer esse apoio com os outros profissionais. A gente tem, então, a troca de conhecimento, o apoio emocional também, o apoio emocional, porque quando a gente compartilha com colegas as nossas angústias, são às vezes casos difíceis de lidar, e aí a gente conseguir
dividir um pouco até essa responsabilidade com o acompanhamento de um paciente, cada um com a sua força, com a sua área de atuação, também é algo que pode agregar para o paciente, aliviar até o nosso estresse de ter que resolver tudo, a gente não precisa resolver tudo, fortalecer esses laços com os outros profissionais, criando um ambiente de trabalho que seja mais saudável, mais acolhedor. Melhora também os resultados dos pacientes, tendo uma cooperação melhor entre os profissionais. O paciente ele tem mais clareza do que é o tratamento que ele está fazendo, qual é o papel de cada um dos profissionais. Como, por exemplo, às vezes eu faço acompanhamento com um paciente que é com um programa de autocuidado. É um tipo de atendimento continuado que é voltado para a capacitação de autocuidado. E a gente usa, sim, uso a medicina convencional, uso terapias complementares e tem esse enfoque maior em relação às práticas de autocuidado em si. Mudanças de hábito, estilo de vida, autoconhecimento. E para fazer esse programa de autocuidado, as consultas elas são sessões mais próximas, às vezes até uma vez por semana, cada 2 semanas ou 3 semanas, máximo um mês não muito, mas às vezes tem indicação. E aí fala assim, mas isso é uma terapia? Não é uma terapia no sentido de psicoterapia, como um psicólogo faz. Inclusive, eu recomendo fortemente todos os pacientes que fazem esse acompanhamento comigo costumam ter indicação de fazer acompanhamento com um psicólogo, às vezes até com um psiquiatra. E o meu papel não é fazer uma psicoterapia, é fazer o autocuidado apoiado, a capacitação para a pessoa se cuidar. E eu vejo, tem paciente que falou assim, nossa, deu um salto na terapia depois que começou a fazer esse programa de autocuidado. Por quê? Porque você trabalha os recursos para a pessoa poder se cuidar. E quando a pessoa ela tem mais recursos para se cuidar, ela consegue potencializar os outros tratamentos que está fazendo. Paciente que às vezes está fazendo acompanhamento com psicólogo, com fisioterapeuta, com nutricionista, começa a fazer o programa de autocuidado, potencializa cada um desses tratamentos. Porque a pessoa ela consegue ser mais proativa no seu cuidado. E muitas vezes esses acompanhamentos interdisciplinares demandam que a pessoa também faça, como por exemplo, fisioterapia. Pode até fazer algo dentro da consulta, só que depois a pessoa precisa manter aquilo que foi ensinado. O nutricionista que vai fazer mudança alimentar, a pessoa vai comer no dia a dia, não na consulta, certo? Então ela precisa ter essa capacitação para se cuidar. E por isso a gente pode unir as nossas forças em que eu não vou dizer, às vezes, tem até orientação, faço orientação, atividade física, sono, alimentação, só que não é claro do mesmo jeito que o nutricionista faz, o apoio emocional não é do mesmo jeito que um psicólogo faz. A diferença é essa abordagem integrativa, você vai integrar realmente esses tratamentos e potencializar os recursos também internos da pessoa. Isso se for esse tipo de tratamento que a gente faz com o programa de autocuidado. Tem outros tipos que a gente pode fazer. Como, por exemplo, a gente pode fazer sessões de terapias complementares. Como, por exemplo, eu faço acupuntura, meditação, práticas de relaxamento. E aí fazer essas sessões complementares também pode andar junto com o tratamento convencional ou interdisciplinar de outros profissionais. Ou fazer consultas de segmento, onde tem um papel um pouco mais convencional clínico e que pode atuar interdisciplinar de uma maneira um pouco mais convencional também, quando a gente vai, às vezes, até encaminhando, não necessariamente fazendo uma parceria para poder fazer um acompanhamento em conjunto dos pacientes. Quais são algumas situações em que existe uma dificuldade de usar
esse trabalho em equipe, essa interdisciplinaridade, esse contato, esse apoio de colegas. Muito quando tem uma falta de comunicação ou colaboração, quando os profissionais eles não compartilham informações importantes, experiências, ou às vezes quando cada um tem uma linha de tratamento diferente, é importante que a gente vá trabalhar com pessoas que estejam alinhadas com o nosso tratamento também. Não necessariamente o nosso colega que estiver acompanhando junto o mesmo paciente precisa ter uma abordagem integrativa, mas é importante que exista esse conhecimento, que a pessoa saiba o que é essa abordagem integrativa, que consiga não bater, né, em confronto as condutas, sendo que um, por exemplo, tá tirando uma medicação por um motivo, o outro tá tentando, não, você precisa usar, e aí o paciente fica doido, aí o paciente não vai conseguir saber o que vai fazer, e aí isso tem essa falha da comunicação. Às vezes, tem colegas que não aceitam, que acham que é integrativa, balela. Já teve aluna que até falou que não conta pra ninguém que tá estudando isso, porque tem medo que as pessoas vão achar que tá fazendo bruxaria. Mas você que tá fazendo, você que é médico e tá fazendo uso da abordagem integrativa de maneira séria, tá no seu papel também. Trazer essa informação para os seus colegas, mesmo que não estiverem acompanhando junto o mesmo paciente, às vezes é colega para trocar experiência mesmo, e a gente poder e se autocapacitando também entre os nossos núcleos de colegas para entender o que é essa abordagem integrativa feita de maneira séria, que não é alternativa, a gente não vai deixar de fazer convencional, a gente faz as coisas baseadas em evidência, a gente considera segurança e eficácia, a gente não fica fazendo tratamentos duvidosos ou charlatanismo. A gente precisa ter esse conhecimento melhor sobre o que é essa abordagem integrativa feita de maneira séria e tá no seu papel também como médico multiplicador para os seus colegas saberem o que é. Esse desconhecimento dessa abordagem integrativa, das terapias complementares, de práticas de autocuidado, isso pode causar essa falha de comunicação e que pode ter mesmo essa falta de apoio. Agora, quando a gente procura trazer mais informação que seja de qualidade, quando a gente busca também pessoas que já estão traçando esse mesmo caminho, compartilham desse mesmo caminho com a gente, isso faz muito sentido. Você não tá sozinho. Tem um monte de gente doida, assim, que nem você. Assim como eu também, que acredita nessa visão da pessoa como um todo, na saúde além da doença, promoção de saúde, na capacitação do autocuidado, de uso das terapias convencionais e complementares. E é importante que você também busque estar no meio de pessoas que compartilham dos mesmos valores que você, para que você possa também ter esse apoio e conseguir tanto trocar experiências por questões mesmo profissionais suas, pessoais, por poder trocar angústias, né, compartilhar casos, como também fazer ou compartilhar o acompanhamento de pacientes que estejam fazendo esse acompanhamento em conjunto, interdisciplinar. A gente tem que tomar muito cuidado também com o nosso desgaste profissional. Às vezes a gente quer colocar a abordagem integrativa em um ambiente ou em um meio que não é adequado para isso. E isso causa um desgaste. Às vezes a gente fica tentando colocar, mudar a cabeça da pessoa. Eu vou convencer os outros colegas a isso. Não vai convencer ninguém, tá? Você pode trazer informações de qualidade, poder trazer o que você tem de experiência também para poder compartilhar algo que seja mais fundamentado.
Só que a gente precisa entender que cada pessoa também está no seu momento. Assim como o seu paciente também tem esse momento para mudar, os outros profissionais também. E a abordagem integrativa não é para todo mundo. Não é. Tem médicos, tem outros profissionais que não vão se sentir confortáveis ou não vão acreditar que isso vai agregar valor dentro do seu atendimento. E tá tudo bem. Não precisa ficar convertendo ninguém, não é? Não precisa disso. Cada pessoa tá na sua jornada da vida. A gente precisa respeitar também. E às vezes é isso que a pessoa acredita e tá tudo bem. Tem algumas situações, tem especialidades que às vezes nem faz tanto sentido. Como, por exemplo, você vai fazer um atendimento de emergência. Você pode usar abordagem integrativa? Pode, porque eu já usei também. Só que a maior parte das vezes você vai ficar usando mais o convencional do que a abordagem complementar. Isso é básico. É natural que isso aconteça. Isso a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer um acompanhamento fragmentado para o nosso paciente. De uma fala uma coisa, outra fala outra coisa, e aí não é nem multidisciplinar às vezes é só uma saroca aí de profissionais que estão junto. Inclusive, a gente toma muito cuidado. Você, por exemplo, eu quero montar uma clínica integrativa, tá? Aí vai lá e junta um monte de profissional. Ninguém sabe o que é abordagem integrativa direito. Cada um tem uma linha diferente. Cada um vai tratar o paciente de um jeito. Isso não é integrativo. Pode até, às vezes, ser multidisciplinar quando você está atuando dentro de um mesmo espaço ou você está atendendo o mesmo paciente. Só que se não tiver integrado o plano de cuidado, se você não tiver integrado os valores, os objetivos do tratamento, aí vai ficar um cuidado fragmentado. Não adianta. Não é só você juntar vários profissionais para tratar um paciente e achar que isso é você fazer interdisciplinariedade, é você fazer o cuidado integrativo. Não é. Às vezes a gente acaba tendo essa dificuldade mesmo no encaminhamento, acesso a alguns recursos. E aí a gente ter esse apoio dos profissionais, entendendo o que cada um faz, qual que é a linha de tratamento de cada um, ou como que cada um pode fazer agregar valor no atendimento do paciente. A gente vai conseguir saber, quando encaminhar o paciente. Quando eu vou precisar de um recurso ou não. E não simplesmente aleatório falar para o paciente passar, que você ouviu que integrativa é muito legal, aí você vai lá e você vai encaminhar para fazer um tratamento com meditação, com yoga, com acupuntura. Faz sentido? Não é só porque você está usando essas abordagens que isso é uma abordagem integrativa. Você precisa ter coerência naquilo que você está fazendo. E a gente fica muito sozinho, principalmente quem faz a atuação com consultório particular. Às vezes a gente fica muito sozinho, a gente tem esse isolamento profissional também. E a gente lembrar que mesmo com o consultório particular, e mesmo que você queira ou esteja num estágio de fazer um atendimento numa sala sozinho, você pode contar com o apoio das outras pessoas também. Você ir atrás dessas pessoas que têm os mesmos valores, que acreditam nas mesmas coisas que você, para que seja traçado um plano de tratamento coerente, para que tenha essa troca de experiências. E sem esse contato entre esses profissionais, vai diminuir muito a qualidade de tratamento do nosso paciente. Quando os profissionais eles não compartilham qual que é o plano de tratamento que está fazendo com o seu paciente, eu já peguei paciente tomando 3 medicamentos iguais, porque um não sabia o que o outro prescreveu, cada um prescreveu com o nome da medicação, com o nome da marca e não o nome genérico. A pessoa não sabia e começou a tomar. Era um paciente com diabetes. Estava tomando
mais do que o necessário de medicamento hipoglicemiante. O que aconteceu? Veio para mim porque estava tendo diversos desmaios e não descobria o que era tal. Era hipoglicemia, porque ele estava usando a medicação inadequada, porque não aconteceu uma troca de informações entre os profissionais, porque o paciente não foi educado sobre o que é cada medicação, para que serve cada uma delas. É importante a gente também conversar com o paciente e falar não só, às vezes, o nome comercial da medicação, mas também falar o princípio ativo, que o paciente também vai aprendendo e vendo que pode ser isso similar. Falar, doutora, mas você está me prescrevendo isso, mas eu já tomo. Porque às vezes também o profissional não pergunta tudo que a pessoa está tomando, ou às vezes porque a pessoa esquece tudo que está tomando, ou às vezes nem pensou que precisava falar. Mas eu tô indo no cardiologista. Por que eu vou falar o meu medicamento do diabetes? Mas às vezes vai e o cardiologista que foi mexer em alguma medicação do diabetes. E aí não sabia que estava fazendo o acompanhamento, por exemplo, com um clínico que estava fazendo já esse tratamento. E aí que surge também as nossas iatrogenias. É o erro que a gente causa danos aos nossos pacientes, que a gente pode evitar quando existe uma comunicação efetiva entre os profissionais que estão atuando com o paciente e também com o próprio paciente, para que o paciente também compreenda o tratamento que tá fazendo. E quando você não usa também a interdisciplinaridade, diminui a qualidade do tratamento. Tem uma limitação do que a gente pode fazer no nosso tratamento. E sem esse apoio de outros profissionais, às vezes tem essa dificuldade. E aí a gente pode sim, né? E na verdade o apoio entre colegas, ele e deve ser feito na abordagem integrativa. A gente precisa saber qual é o objetivo que a gente está partilhando com o colega, alguma situação. É simplesmente uma discussão de caso que você quer compartilhar alguma experiência? Ou você quer fazer um acompanhamento em conjunto desse paciente? É importante a gente respeitar a abordagem de cada um dos profissionais, que a gente não precisa convencer ou converter os profissionais na abordagem integrativa, não faz sentido algum isso. Tá tudo bem. Médicos com abordagem integrativa podem e devem atuar junto com outros profissionais que não têm necessariamente abordagem integrativa. Só que é importante que tenha essa aceitação, que esse cuidado ele realmente não se confronte, para que o paciente não fique sem saber o que fazer, e aí às vezes pode ter alguma iatrogenia. E aí a gente poder fazer uma colaboração entre esses profissionais. O que a gente pode fazer quando a gente atua com outros profissionais? A gente pode integrar esses diagnósticos e aí traçar um plano de cuidado que seja compartilhado. Nesse plano de cuidado, não só você vai colocar o que você vai fazer dentro do acompanhamento, como também o que o outro profissional. Como, por exemplo, eu tenho um programa de autocuidado que eu fiz parceria com algumas pacientes para fazer um acompanhamento junto de um nutricionista. Na hora de traçar o plano de cuidado, o plano de tratamento do paciente, eu coloquei quais eram os papéis de cada um dentro desse plano de cuidado. Meu papel como médica, o papel da paciente, o papel do nutricionista, o que era esperado de cada um, quantas consultas ia ter com cada um desses profissionais, qual que ia ser o objetivo de cada uma dessas consultas, o que a pessoa pode esperar desse tratamento, qual é o objetivo desse tratamento. Quando acontecer alguma intercorrência ou mesmo para fazer algum ajuste de plano, o que cada um desses profissionais
vai ter de atuação para cada ajuste desse plano. É importante que tenha clareza de tudo isso quando for fazer esse acompanhamento. Então, foi fazer acompanhamento em conjunto com psicóloga, com psiquiatra. Aí a gente também dividiu o que cada um ia fazer em cada consulta, para que eu também não invada o lugar do outro profissional. Eu vou falar, por exemplo, da abordagem com a saúde mental, a saúde emocional, e eu vou alinhar com psicóloga, com psicólogo, como, por exemplo, eu fiz acompanhamento de paciente com uma psicóloga, que aí a gente fez essa parceria e a gente entendeu qual que era meu papel dentro do acompanhamento, qual que era o papel da psicóloga. E aí a gente conseguiu ter mais clareza para que a gente pudesse fazer um plano de cuidado compartilhado, a gente saber qual que era o papel de cada um desses profissionais, qual que era o meu, qual que era o dela, qual que era do paciente, e ter clareza de qual é o objetivo, inclusive para a gente saber se a parceria tá dando certo, não tá dando certo, a gente vai modificar alguma coisa ou não. É importante que a gente vá ajustando também o plano ao longo do processo. Ou, por exemplo, teve paciente que eu cheguei a pegar paciente que estava tomando 37 medicações. E dessas 37 medicações, por exemplo, ela estava tomando 3 anti-inflamatórios diferentes. Ela estava tomando, assim, várias medicações que só estava potencializando os efeitos colaterais, mas não estava tendo mais benefício para isso. Aí foi lá, né, também com a abordagem integrativa, você pode ter esse papel de coordenação de cuidado. Então, eu tenho esse papel de coordenação de cuidado, vou lá ver todas as medicações que a pessoa está tomando, o que a gente pode fazer com cada uma delas. Ah, mas esse daqui foi o ortopedista que passou. Tá bom, qual é o objetivo que ele passou? Anti-inflamatório, ele passou durante 3 dias. Agora o paciente está tomando durante mais tempo. Por isso que é importante que a gente entenda que vai ter profissionais que às vezes vai fazer atendimentos pontuais para o paciente. E você, com abordagem integrativa, você, o médico com abordagem integrativa, que faz uso do atendimento continuado, que você faz o segmento dos seus pacientes, faz um acompanhamento com um plano de cuidado completo, você tem esse papel também de ter contato com esses profissionais, tanto que fazem um tratamento também continuado com o seu paciente, como também esses profissionais que fazem atendimentos pontuais. Por quê? Porque você consegue entender qual é o objetivo de usar o anti-inflamatório desse momento. Ah, tá bom, tá? Tem indicação, vai usar durante 3 dias. Só que daí qual que é a causa por trás dessa dor? Ah, você vai ajudar a fazer exercício físico. Então vamos trabalhar o exercício físico. E aí você poder fazer essa coerência com o tratamento também faz muita diferença. Ou, como por exemplo, também cheguei dentro do consultório, tanto tem pacientes que às vezes já fazem acompanhamento com os outros profissionais, e daí eu entro em contato com esses profissionais para que a gente alinhe as nossas condutas. Pode ser um contato uma vez, né? Pelo menos só para a gente saber se conhecer. E aí, se for necessário, faz mais contatos ou não. Como também tem aqueles que às vezes a gente vai precisar de mais pontos de contato, e aí às vezes a pessoa já está acompanhando com outro profissional, e aí a gente até faz uma parceria a partir disso, daquele paciente, e acompanhando ao longo do tempo. Como também, que eu também faço, começar já interdisciplinar, fazer o seu atendimento continuado, deixar ele semi-estruturado para ser feito de uma maneira interdisciplinar. E aí, o paciente já começa com esse tratamento interdisciplinar. Eu deixo, geralmente, claro, a pessoa à vontade. Se às vezes a pessoa já tem, por exemplo, fazer uma parceria com psicólogo, a pessoa já faz acompanhamento com psicólogo, e eu tenho esse programa de autocuidado que tem psicólogo,
não vou fazer a pessoa mudar o tratamento. A pessoa, tudo bem, a pessoa ela vai usar, né, aquela profissional que tem mais confiança, tá tudo certo, às vezes já tá mais familiarizado, enfim. E aí a gente vai direcionando o tratamento. Por isso que é importante que você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, você faça um atendimento continuado. Esse atendimento, ele é semi-estruturado estrategicamente, com um plano de cuidado personalizado, coerente. E quando você tem clareza do que você tem de objetivo para o plano de cuidado como um todo, para cada uma das consultas, você também consegue conversar melhor com os outros profissionais. Porque não é assim uma coisa mais solta. Você vai, olha, este paciente está tendo quadros de hipoglicemia. Essa hipoglicemia tem causa multifatorial. Uma das coisas é o uso da medicação duplicada. Aí a gente vai lá, ajusta, conversa com os outros profissionais, só para dizer aqui, vamos lá, vamos compartilhar o caso desse paciente. Ah, nossa, às vezes o paciente não sabia, tá tudo bem, tá bom. Vamos combinar então quem vai prescrever, quem vai ficar responsável por prescrever essa medicação do diabetes? Ah, vai ter tal pessoa. Então tá bom. Então você já sabe que o responsável por prescrever a medicação do diabetes vai ser, por exemplo, o endocrinologista. Tá bom, então faz o seu endocrinologista. Se por acaso outro profissional achar que precisa fazer algum ajuste quanto a isso, é melhor que entre em contato com o profissional que está prescrevendo aquela medicação. Não ficar passando uma conduta em cima da outra. Ou, por exemplo, a gente também ter contato com outros profissionais, saúde, nutricionista, tá tendo quadro de hipoglicemia, como por exemplo, o quadro de paciente que eu cheguei a comentar, tá tendo quadro de hipoglicemia, vamos ajustar a alimentação. Já tá passando no nutricionista, vamos entrar em contato com o nutricionista, falar como que é importante alguns ajustes, que às vezes o paciente, ele também não fala tudo para todos os profissionais. Para cada profissional ele fala uma coisa, porque ele não sabe também para quem que ele tem que falar o quê. O paciente às vezes fica meio perdido também, não sabe? Não, mas não sabia que eu tinha que falar isso para ele, não sabia. E aí às vezes o paciente tá fazendo mais exercício físico e aí tá tendo hipoglicemia. Então, por mais que você ajuste a medicação, você precisa saber como tá a alimentação também para poder ajustar nos horários de treino para que ele não faça a hipoglicemia. Então, são várias coisas que você precisa considerar na hora de fazer o tratamento com o paciente e que é fundamental ter contato com os outros profissionais. Quando você tem clareza sobre o que é o objetivo do tratamento, quando você tem clareza de que é a abordagem integrativa, do que o seu paciente precisa, e perguntar também, ter essa curiosidade de como que você faz esse seu acompanhamento? O que você estava pensando, né, na hora de fazer o diagnóstico do paciente? O que fez você pensar nesse diagnóstico? Queria entender, realmente com abertura, com curiosidade mesmo, não com julgamento, querendo julgar o colega, assim, não. Com curiosidade, assim, queria entender qual foi o raciocínio que você teve. Vamos fazer um raciocínio junto aqui, pra gente poder fazer um plano de cuidado compartilhado? Aí pode fazer mais sentido isso pro seu paciente. Aí você pode pensar assim, mas a integrativa ela é muito diversificada. E às vezes tem profissional que não vai aceitar a conduta do outro. É verdade. E aí a gente precisa saber, ter clareza de qual linha que você tem da abordagem integrativa e qual é o tipo de profissional que faz sentido você fazer parceria. Eu faço, por exemplo, uma abordagem que trabalha muito mais o autocuidado, o estilo de vida, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. E tá tudo bem, por exemplo, outras abordagens, associar com outras abordagens que são mais prescritivas, como, por exemplo, usar fitoterapia, suplementos, pode fazer sentido? Pode. Tem um certo limite. Meu ponto de vista, tem um certo limite.
que às vezes não vai ter indicação para aquela pessoa fazer uma suplementação desnecessária. E aí, às vezes, pode ter mais efeito colateral. E eu pego muito efeito colateral de pacientes que estão fazendo uso de algumas terapias inadequadamente. E aí, você precisa também estabelecer os seus limites com o que você tem de seriedade, né, da abordagem integrativa feita de maneira séria. E a gente pode, sim, agregar diversas linhas e visões da abordagem integrativa. Você às vezes usa mais praticamente corpo, usa mais produtos naturais, ótimo, você fortalece. Você consegue unir o melhor dos dois mundos também. É importante que a gente também faça o uso correto dessas abordagens, personalizando, entendendo que a gente não precisa fazer tudo, que a gente pode encaminhar ou trabalhar em conjunto com os outros profissionais. O que é importante? É que os profissionais tenham os mesmos valores. Então, dentro da abordagem integrativa existem diversas linhas. Pode acontecer de fazer um acompanhamento compartilhado ou mesmo troca de experiências com profissionais, com médicos que tenham linhas diferentes dentro da abordagem integrativa. Isso, inclusive, enriquece a nossa atuação. O nosso limite é a questão dos nossos valores. O que é importante para você na hora de tratar os seus pacientes? O que você, às vezes, não tolera e que para você seria importante fazer parcerias com profissionais que estejam alinhados com os seus valores. E tá tudo bem, cada um tá na sua jornada da vida e a gente pode ver o que faz sentido a gente poder compartilhar ou não. E aí a gente tem uma conduta que é mais unida, menos fragmentada. Ah, mas os profissionais, eles são muito ocupados, não dá para colaborar. Hoje a gente tem tantas formas da gente poder fazer essa colaboração. Eu, às vezes, vou entrar em contato com os outros profissionais que estão acompanhando o paciente e costumo, às vezes, mandar uma mensagem no WhatsApp, olha, qual é o melhor dia para falar? A gente marca um horário, conversa 15 minutos, às vezes até mais, dependendo, a gente troca mais experiências de outras situações, a gente acaba enriquecendo nossa rede de contatos também, isso é fundamental. É importante que a gente vá adequar também. Será que faz sentido, às vezes, marcar um horário? Às vezes é uma troca de mensagens assíncrona, né? Não ao vivo, já é o suficiente para você fazer esse alinhamento, dependendo do caso, dependendo do paciente, dependendo da abordagem também. A gente pode pensar em fazer essa colaboração também para troca de experiências, lugares onde a gente pode compartilhar com pessoas que têm os mesmos valores. E convido você, que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, a vir no curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse curso a gente vai ter essa comunidade só para esse evento. A gente vai ter 3 aulas que serão liberadas. A gente também vai abrir a nossa comunidade desse evento do curso introdutório. E nessa comunidade vão ter médicos e profissionais que nem você, que quer também usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. E essa é uma oportunidade para você que está se sentindo sozinho, para você que também quer crescer o seu networking, a ter contato com outros profissionais, outros médicos que também acreditam na valorização da pessoa como um todo, da saúde além da doença, para que a gente possa trocar experiências e agregar valor também à nossa carreira, nossa vida profissional. Às vezes, quem sabe, pode surgir aí oportunidades de fazer parcerias com outros profissionais também, com outros médicos. E é interessante que a gente possa criar esse espaço seguro de trocas. Para você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, eu convido a participar
do curso Introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse é um curso online gratuito. Vão ser 3 aulas que vão ser liberadas. Essas 3 aulas são: o segredo para o médico usar a prática integrativa, o fim da cultura do retorno no consultório médico e 5 passos para implementar o atendimento continuado. Dentro desse curso introdutório, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva desse evento. Essa comunidade vai ser aberta para comentários e trocas de experiências, dúvidas. Você pode aproveitar esse momento para conhecer outros profissionais, outros médicos que nem você, que também valorizam a visão da pessoa como um todo, e que a gente possa criar essa rede de apoio, essa rede de profissionais, de médicos que valorizam a visão da pessoa como um todo. E assim, a gente consegue fortalecer esse apoio de usar a abordagem integrativa com os nossos pacientes, com nós mesmos, né? Dentro da nossa vida, dentro do nosso consultório também.